Já estamos ao vivo. Sim, esperar vocês entrarem. Boa noite, galera. E aí, tudo certo? Me contem. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Lud, minha paciente. Tiago, que tá sempre por aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto que vocês sempre me mandam dúvidas, né? Sempre rolam aí curiosidades do que fazer para ganhar massa muscular, ganhar massa magra, o que pode ajudar aí no processo de hipertrofia. Beleza? Lembrando que a live ela vai ficar salva aqui, então até amanhã ela vai estar aqui no Instagram, então depois compartilhem com seus amigos que também querem ter esse resultado, que têm dúvidas sobre esse assunto. E no decorrer da live, vão mandando as dúvidas de vocês, tá bom? Que no finalzinho eu vou parar para ler, para falar direitinho e responder todas as dúvidas de vocês, tá joia? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre hipertrofia, né? Muita gente chega lá no consultório, Luana, eu quero ganhar massa magra, eu quero aumentar meu volume muscular. O que eu preciso fazer para poder ter esse resultado, né, que tanta gente deseja? Então, o que eu posso dizer para vocês é que existem 3 coisas que são fundamentais, imprescindíveis, para que vocês tenham um bom resultado em relação à hipertrofia, que é uma alimentação adequada, ajustada às suas necessidades, um treino específico voltado aí para a hipertrofia e descanso, sim. E nenhum deles é mais importante do que o outro. Quando a gente faz um desses fatores, né, um desses pontos específicos e não faz outro, a gente não vai ter o melhor resultado, né? Então, existe um mito aí que se fala por aí, que a alimentação é 70% do seu resultado, né? Eu nunca vi isso em estudo nenhum. O que eu posso dizer para vocês é que realmente tanto treino, alimentação e descanso são super importantes para que você tenha um bom resultado. E aí, claro, né, que cada um vai individualmente se adaptar a um tipo de alimentação, a um tipo de estratégia, né? Existem estratégias e quantidades que são muito individuais. E aí eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Vocês me mandaram aí entre ontem e hoje bastante coisa em relação à hipertrofia, né? E principalmente atentando à questão nutricional, a questão das estratégias nutricionais. Quando a gente fala em hipertrofia, o que é importante a gente ter na alimentação, né? A gente precisa ter energia suficiente para dar conta de toda a nossa demanda metabólica. Ixi, voltou? Estão me ouvindo? Então, voltando aqui. O que é imprescindível de estratégia nutricional para que a gente tenha um bom resultado de hipertrofia? É super importante que a gente tenha energia suficiente para construir massa magra, digamos assim, falando de uma forma bem simples, né? Energia suficiente para toda a nossa demanda durante o dia, para a demanda do nosso treinamento e que a gente faça uma dieta hipercalórica. Então, a gente precisa comer mais do que o que a gente está gastando, exatamente. É diferente, né, quando a gente fala de emagrecimento, que eu sempre estou batendo aqui nessa tecla, de que a gente precisa comer um pouquinho menos, né, do que o que a gente está gastando para ter um resultado legal de emagrecimento. Quando a gente fala de hipertrofia, é o contrário, eu preciso comer um pouquinho mais. E aí, Luana, o que eu preciso fazer? Eu preciso comer muita proteína, quanto mais proteína eu comer, mais massa magra eu vou ter? Não, na realidade não, a gente precisa ter uma recomendação adequada de proteína, quantidade adequada de proteína. E como é que a gente pode calcular em relação à quantidade de proteína? A dieta ela precisa ser hiperproteica, né? Precisa ter um pouquinho mais do que a nossa demanda normal, né? Que a gente chama aí. E para que a dieta seja hiperproteica, ela precisa ter mais de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Então, de 1,2 até 2 gramas, na prática a gente usa esse valor mais próximo aí dos 2 gramas por quilo de peso de proteína. E de onde é que vem essa proteína, né? Vem dos alimentos, das carnes, ovos, das leguminosas, né? Feijão, grão de bico, lentilha, vem do suplemento. De onde é que tem que vir essa proteína? Geralmente, a gente consegue atingir as necessidades proteicas
através da alimentação. Mas quando eu não consigo só através dos alimentos, eu posso sim utilizar algum suplemento para poder melhorar aí esse aporte de proteína, beleza? Estão me ouvindo? Falaram aqui que o vídeo está parando. Como é que tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Me deem aí um ok. Tudo certo? Bom, então falamos aqui sobre energia, né? Temos que comer mais do que o que a gente está gastando. A dieta ela precisa ser hiperproteica, ter uma quantidade um pouquinho maior de proteína. E em relação aos carboidratos, para mim, esse é o maior erro da maioria das pessoas que chegam lá no consultório, né? Então elas chegam lá, eu quero ganhar massa magra, mas eu tirei aí o carboidrato da noite, né? Então eu ouvi em algum lugar que não pode comer carboidrato à noite, eu treino à noite, mas eu cortei o carboidrato porque eu acredito que eu não pode comer esse carboidrato nesse horário. Então isso é um grande erro, né? Na realidade, o carboidrato ele é super importante para que a gente tenha um bom resultado de hipertrofia, tanto para repor a energia que a gente gasta no treino, mas também para sinalizar todos os processos de hipertrofia no nosso corpo. E não existe uma quantidade padrão, né? Eu não posso ter para você qual é essa quantidade, porque vai depender muito, né, do seu treinamento, de quão intenso tá a sua atividade física, né? Concordem comigo, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas uma pessoa que faz, por exemplo, só musculação, ela vai ter uma demanda de carboidrato, e uma pessoa que faz musculação e crossfit, ela vai ter uma demanda de carboidrato e de energia diferente para o processo de hipertrofia. Então, eu não posso falar para vocês que existe uma recomendação, né, específica para isso, que vai depender muito do dia a dia de cada um, do gasto energético. E uma outra questão muito importante também que a gente precisa avaliar é em relação ao nosso biotipo, né? Muita gente chega lá no consultório, Luana, eu queria hipertrofia, queria aumentar muito o meu volume muscular, mas é uma pessoa que tem o biotipo do tipo ectomorfo, por exemplo, uma pessoa que sempre foi magrinha, que tem muita dificuldade de ganhar peso, é aquela velha pessoa que fala que come de tudo e não engorda. E aí ela chega lá no consultório falando, Luana, eu queria ficar com o corpo paniquete, eu queria aumentar muito o meu volume muscular. E aí é claro que a gente precisa observar, né, o quão fisiológico é esse resultado, e o que eu acho mais importante é que a gente compare, né, que a gente tenha uma noção de evolução em relação ao nosso próprio resultado. Então, eu não vou comparar o meu resultado com o resultado de outra pessoa, mas de onde eu saí, onde eu estou hoje, né, devagarzinho a gente vai conseguindo ter um resultado legal. Por isso que é tão importante que você faça a sua avaliação, que você esteja individualmente orientado, né, em relação à sua dieta, ao seu treinamento. Com certeza você vai precisar da ajuda de um educador físico para poder montar um treino específico para isso, né? E é muito mais importante do que você estar se baseando no resultado de outras pessoas, né? No resultado estético de outras pessoas. Eu acredito muito que você precisa observar individualmente, né, o que é um resultado importante para você. Até porque se você fica se comparando com outras pessoas, você acaba em alguns momentos desanimando, porque eu não tive o resultado daquela pessoa, e aí você não entende muito bem o porquê, e aí isso acaba te prejudicando na sua evolução, beleza? Então super importante aí considerar o biotipo. Claro que genética não é destino, mas a gente precisa entender as nossas limitações fisiológicas, né? Entender por que uma pessoa vai ganhar massa magra de forma muito mais rápida, por que outra pessoa vai ter muito mais dificuldade. Então a genética, né, acaba explicando muito isso pra gente. E aí uma dúvida muito comum também é em relação a quando iniciar o processo de hipertrofia. Procurei um nutricionista e aí fiz lá a minha avaliação. Eu vim com uma ideia de que quero hipertrofiar, mas a nutricionista falou assim, talvez seja mais interessante
você reduzir um pouquinho o percentual de gordura. Muitas pessoas têm essa dúvida do que fazer primeiro, né? Então eu vou reduzir percentual de gordura primeiro, ou então eu vou ganhar massa magra para depois reduzir percentual de gordura. E em relação a isso também não existe uma regra, vai depender muito de qual a sua prioridade nesse momento, de como que você se sente melhor com o seu corpo e também dos parâmetros de saúde, né? Então, se chega uma pessoa lá no meu consultório e fala, Luana, eu quero ter um resultado de hipertrofia, mas eu vou lá, faço uma avaliação dessa pessoa e eu identifico que ela precisa perder um pouquinho de gordura corporal, que ela precisa reduzir aí esse percentual de gordura porque está acima do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, cabe o profissional chegar para essa pessoa e falar, é interessante que a gente reduza um pouquinho o percentual de gordura para depois optar aí por um processo de hipertrofia, até porque, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, se o processo de hipertrofia ele demanda uma dieta, uma alimentação hipercalórica, provavelmente, durante esse processo, você não vai perder gordura. Provavelmente. Tem gente que consegue perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas quando a gente está com percentual de gordura um pouquinho mais alto, é super interessante, né, reduzir um pouquinho, até porque, né, pode ser que você ganhe um pouquinho de gordura aí nessa estratégia nutricional voltada para hipertrofias. Também não é uma regra, certo? Por isso que é tão importante consultar o profissional, ver como é que está o seu percentual de gordura e saber realmente direitinho, traçar suas metas, seus objetivos para que você tenha um resultado bacana. E aí, falando um pouquinho sobre aumento de massa magra e redução de percentual de gordura ao mesmo tempo, o que a gente tem que parar para pensar, né? Luana, se você fala o tempo inteiro que emagrecimento, para emagrecer, eu preciso comer menos do que o que eu estou gastando, eu preciso fazer um déficit calórico, como é que eu vou perder gordura no momento que eu estiver fazendo uma dieta hipercalórica, né? No momento que eu estiver fazendo uma dieta voltada para hipertrofia, será que isso é possível? Possível é, isso não é comum. É muito mais comum em indivíduos destreinados, né? Então, indivíduos que ainda estão iniciando a atividade física agora, e essa pessoa vai responder muito provavelmente a qualquer estímulo, né? Então, qualquer mudança na dieta já vai trazer um benefício. O treino lá no início ele já vai promover algumas adaptações no nosso organismo, né? Então, quanto mais treinado a gente é, menos treinável nós somos. Então, por isso que quando você já está em um nível de treinamento muito mais elevado, você precisa de estratégias mais precisas para que aquilo ali funcione com você. E aí teve uma pessoa que perguntou aqui para mim, em relação à hipertrofia com exercícios mais leves, tipo exercícios funcionais, exercícios com o peso do próprio corpo. Essa é uma pergunta bem específica da área de educação física, mas o que eu posso falar para vocês é a mesma coisa do indivíduo que quer reduzir gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo, que é muito mais fácil no indivíduo destreinado. Então pensem comigo, uma pessoa que nunca fez atividade física, quando ela fizer uma atividade, mesmo com o peso do próprio corpo, né, mas com exercícios funcionais, é muito mais provável que ela tenha um resultado de hipertrofia. Claro que é muito mais difícil, né, do que uma pessoa que já tem anos de treinamento, já treina com cargas mais altas, e aí essa pessoa vai fazer exercícios sem pesos. Claro que aí cada corpo vai ter uma adaptação diferente ao treinamento, então não é impossível, né, acredito que não seja impossível o processo de hipertrofia com exercícios mais leves e sem carga, mas claro que depende do nível de treinamento de cada pessoa e o profissional mais indicado para te orientar em relação a que tipo de treino você deve fazer, qual treino você precisa fazer para hipertrofiar, é o profissional de educação física. Beleza, galera? Falamos aqui aumento de massa magra, redução de gordura. E um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, que não é comum reduzir gordura e aumentar massa magra ao mesmo tempo.
é mais comum em indivíduos destreinados, indivíduos que começaram tanto estratégia nutricional agora, quanto treinamento agora. E também pessoas mais treinadas, mas que sejam bem disciplinadas no plano alimentar. Então, assim, por mais que essa pessoa esteja fazendo uma estratégia hipercalórica, se for uma estratégia hipercalórica proveniente de alimentos que são saudáveis, então, digamos que essa pessoa foi um nutricionista, calculou uma dieta específica para o resultado que ela quer, e é uma pessoa que não faz muitas jacadas, segue ali 98% desse plano alimentar. Então, por mais que essa pessoa ela seja treinada, já tem um tempo, né, que ela faz um acompanhamento nutricional, mas sendo uma pessoa muito disciplinada, então fica mais fácil ter esses dois resultados aí, que é redução de gordura e aumento de massa magra. E que na realidade é o que as pessoas mais falam no consultório, né? Quando eu perguntei qual é o seu objetivo, o que foi que te motivou a vir a consultar um nutricionista, geralmente a resposta dessa pessoa é porque eu quero ganhar massa magra e reduzir gordura. Geralmente as pessoas querem as duas coisas e às vezes elas não entendem muito bem que é interessante, que é necessário a gente escolher um pouquinho, priorizar uma dessas duas etapas por vez, né, para que a gente tenha um resultado muito mais expressivo. E o que mais? Vocês me perguntaram aqui, quais alimentos não devo comer pro objetivo de hipertrofia, né? Não existe uma regra de qual alimento. Será que tem alguma coisa que eu não posso comer de jeito nenhum, que vai estragar meu resultado, né? Em relação a isso, quando você está fazendo uma dieta voltada para a hipertrofia, que é uma dieta hipercalórica, você já tem uma tendência maior, né, a ganhar um pouquinho mais de gordura nesse processo também. E se você faz essa dieta que já é hipercalórica e chega aos finais de semana e você exagera muito, você come pizza, hambúrguer, você bebe bebida alcoólica, você exagera muito na alimentação, você vai perceber que em longo prazo você vai ganhar também bastante gordura aí nesse processo. E depois talvez você não fique tão satisfeito com esse resultado. Então, assim, o que eu chamo mais atenção quando eu passo uma dieta voltada para hipertrofia para uma pessoa é que se ela tiver muitas escapulidas, muitas jacadas, a probabilidade de que ela ganhe mais gordura, né, é muito maior. Então, é super interessante. Se você quer ter um resultado bacana de hipertrofia, ganho de massa magra sem ganhar tanta gordura, que você esteja bem focado, disciplinado em uma alimentação saudável, tá bom? Então, se tem muita jacada, sabe que vai ganhar um pouquinho de gordura também, aí depois não pode reclamar, né? E me perguntaram aqui também em relação qual alimento que eu devo comer, né? Existe um alimento que eu não posso deixar de ter na minha dieta, senão eu não vou ter resultado? Não, né? A alimentação, a dieta, ela deve vir de comida de verdade, né? Alimentação saudável. E aí o que muita gente pensa também que, preciso de whey protein para poder emagrecer. É imprescindível que eu esteja utilizando uma suplementação para emagrecer. Não, não é. Você pode alcançar as quantidades de proteína da sua alimentação, né, só através de alimentos mesmo, né? Não necessariamente você precisa de suplementos para obter esse resultado. Claro que em algumas pessoas é mais difícil, seja porque é uma pessoa que não consegue comer tanto aquela quantidade. Então, por que as pessoas usam hipercalórico? Porque em uma quantidade pequena, né, um volume pequeno de suplemento, você consegue atingir ali uma quantidade de carboidrato, proteína, gordura, que você precisaria de um volume muito grande de alimento para poder atingir. Então, a suplementação ela entra nesse sentido de facilitar, deixar a dieta muito mais confortável, né? E praticidade também, né? Então, às vezes a gente precisa lá de que o fracionamento da proteína seja importante. Então, tem gente que só come proteína, alimentos mais fontes de proteína aí, café da manhã, almoço, jantar. E aí acabam esquecendo aí das refeições intermediárias,
que para o processo de hipertrofia é super importante que a gente tenha um fracionamento dessa alimentação. Então, tem gente que não quer comer um ovo no lanche da manhã por conta do cheiro, porque não quer levar marmita e tal. Então, muitas vezes você pode utilizar uma suplementação como praticidade aí para essa pessoa. Então, essa questão de que tem que tomar whey protein no pós-treino, não, isso não é uma regra, né? Depende muito. Mas o fracionamento da proteína é super importante, beleza? E o que mais que vocês me perguntaram aqui? Tem um alimento. É um alimento, né? Teve uma pessoa que me perguntou assim, ó. Em relação ao álcool, posso consumir álcool, né, durante o processo de hipertrofia? Isso aí vai atrapalhar meu rendimento, né? Vai atrapalhar meu resultado? Em relação ao álcool, e é uma dúvida que muita gente tem, sim, o álcool ele pode atrapalhar o seu processo de hipertrofia de algumas maneiras, né? Então, digamos assim, o álcool ele pode prejudicar a sua produção hormonal, então ele pode prejudicar a sua produção de testosterona, que é um hormônio que está super relacionado com o processo de hipertrofia. O álcool ele pode atrapalhar a sua recuperação muscular. Então, o processo de hipertrofia ele tem que favorecer a recuperação muscular, né? Então, o álcool ele vai atrapalhar também nesse sentido. O álcool ele pode reduzir a sua performance, né? Então, tanto em longo prazo quanto em curto prazo também, né? Então, quando você consome muita bebida alcoólica, o seu treino no dia seguinte, muito provavelmente vai ficar prejudicado, né? Então, aumento da fadiga, redução da performance, provavelmente reduzir a sua produção de testosterona, pode aumentar aí o risco de lesão também a longo prazo se você é atleta e não cuida da alimentação. Então, o álcool ele pode prejudicar aí em todos esses aspectos. Fora que é uma caloria vazia, né? O que é uma caloria vazia? Que ela só vai trazer energia, mas não traz nutrientes, não traz vitaminas, não traz minerais, então não vai ser interessante para nutrir o nosso corpo e ainda pode aumentar também o estresse oxidativo, certinho? E vocês me perguntaram muita gente me mandou dúvidas aqui, cadê meu roteiro? Perguntando sobre a creatina. Também eu acabo postando bastante sobre creatina aqui. É um suplemento que eu uso, gosto muito. A creatina, ela está associada à melhora de força, né? Principalmente aí nos exercícios de alta intensidade, exercícios intermitentes, exercícios de explosão. Então, a creatina ela vai estar associada à melhora da performance, da força nesses exercícios. Consequentemente, né, ela vai ajudar no processo de hipertrofia também. Já que você está tendo um treino mais intenso, um treino mais eficiente, vai facilitar o processo de hipertrofia. E por que eu gosto tanto? Porque é um suplemento que traz um resultado legal, ele é um suplemento seguro, né? Existem estudos com a utilização de creatina em longo prazo que mostram que ela não tem relação de causa com problemas renais. E aí muita gente me pergunta, Ana, e pessoas que têm problemas renais podem utilizar? Pessoas que têm problemas renais precisam avaliar, né, direitinho aí, não só a quantidade de creatina, mas a quantidade de proteína dessa dieta, que vai depender de muitos e muitos fatores aí que são individuais da doença renal, né, mas não existe uma relação de causa e efeito. Então, a suplementação de creatina ela não tem relação com causa de doenças renais, é uma suplementação segura e geralmente a utilização ela vai variar aí em torno de 3 a 5 gramas de creatina ao dia. A creatina mais utilizada é a creatina monoidratada, né? E ela tem uma melhor absorção quando utilizada junto com o carboidrato, né? A gente aproveita melhor a creatina nesses momentos. E uma coisa que muita gente esquece também é de utilizar a creatina nos dias em que você não treina. Então, a creatina ela não é um suplemento que vai dar um resultado imediato.
digamos, tomei a creatina hoje pré-treino para ela fazer efeito no treino de hoje. Não, não é assim que acontece com a creatina. A gente precisa aumentar aí os nossos estoques no nosso organismo para que a gente tenha um aumento de força. Então, geralmente a gente utiliza a creatina nessas doses de 3 a 5 gramas ao dia. Existe uma recomendação também por quilo de peso. E existe uma outra recomendação que é a saturação da creatina, onde nos primeiros 5 a 7 dias há uma ingestão maior de creatina, né, em torno de 20 gramas, e depois uma dose de manutenção. Nos próximos dias, a dose de manutenção seria em torno de 3 a 5 gramas. E aí, Luana, qual que faz mais efeito, né? O que vai dar mais resultado? No final das contas, vão ser resultados muito parecidos, então aí vai da adaptação de cada um, de como é que está a estratégia nutricional, de como é que você deseja fazer a sua suplementação. Inclusive, no consenso do ano passado, né, nas recomendações do International Journal of Sports Nutrition do ano passado, ele citou que, inclusive, a creatina ela pode ser utilizada por atletas jovens, né, adolescentes e crianças que participam de competições, né? É algo que as pessoas ficam até assustadas. Mas criança pode utilizar suplemento? Claro que com muita responsabilidade, mas ele traz algumas exigências para que essas pessoas, né, para que esses jovens tenham a utilizar a suplementação aqui. Tenha um objetivo para estar suplementando, né? Então, geralmente são pessoas que participam de competições, né? São atletas de verdade, não estão ali, né, tipo, fazendo uma atividade física apenas para saúde, né? São pessoas que trabalham realmente com alto rendimento, né? Então, não faz sentido a gente suplementar a creatina para uma criança, para um adolescente, se ele só está ali fazendo uma atividade física visando uma melhora da saúde, sair do sedentarismo, né? Mas se a gente pode suplementar se é uma pessoa que está participando de competição, se já tem uma dieta adequada. Óbvio, eu não vou dar uma suplementação se eu não ajustei a base, né? Se eu não estou com a alimentação regrada, porque de fato só a suplementação não vai trazer esse resultado para você. Então, a gente precisa ajustar toda a alimentação, toda a quantidade de proteína, carboidrato, lipídio, energia. E a maioria das pessoas, né, quando querem utilizar o suplemento, eles ainda não ajustaram toda a base da alimentação, né? E aí, falando ainda em relação a crianças e adolescentes que esteja participando de competição, que sejam atletas que trabalhem com alta performance, que tenham a alimentação bem ajustada, que conheça, né, sobre as doses do suplemento, então não exceder as doses, então utilizar realmente com orientação de nutricionista, de profissional, e não fazer aí essa utilização de forma aleatória, que não é simplesmente utilizar de qualquer jeito que você vai ter um resultado. Beleza, galera? Juntei aqui. Depois eu vou fazer uma live para vocês falando um pouquinho mais sobre outros suplementos. Não quis me estender muito dessa vez, mas o meu objetivo era mais que vocês entendessem que o processo de hipertrofia ele é essencial, principalmente nesses 3 pontos, né? Então, em relação a uma alimentação adequada, quantidades adequadas, um treino específico voltado, né, para a hipertrofia e o descanso. Esse é o essencial. O restante aí a gente pode agregar, incluir, colocar mais coisas a depender, né, se eu não consigo atingir as necessidades através da alimentação. Esse é o essencial. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as curiosidades aí de vocês em relação aos suplementos específicos, mas basicamente o suplemento que eu mais gosto, né, para hipertrofia é a creatina. Mais gosto, utilizo, né, principalmente por ter uma eficácia interessante, ser seguro. Então é isso que a gente tem que priorizar. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que vocês mandaram pra mim hoje. Deixa eu voltar aqui. Dieta low carb ajuda no objetivo de hipertrofia?
Então, os carboidratos são super importantes para o processo de hipertrofia. Se você deseja aumentar muito aí o seu volume muscular, né? Muito provavelmente você vai precisar de um pouquinho mais de carboidrato. E aí a dieta low carb, ela vai ser mais indicada para quem quer emagrecer, para quem quer definir, né? Digamos assim, quer reduzir o percentual de gordura, do que necessariamente para hipertrofia, principalmente pessoas mais treinadas, né? Que tem um nível de treinamento mais elevado, que gastam muita energia nesse treino. Essas pessoas vão precisar de um pouquinho mais de carboidrato e a dieta low carb não vai ser interessante para esse objetivo. O CrossFit é mais efetivo na hipertrofia do que a academia? Muito interessante essa pergunta. Então, o objetivo do CrossFit não é hipertrofia, né? Então, quando a pessoa vem para o CrossFit, muitas vezes é porque ela quer fazer uma atividade física mais dinâmica, melhorar o condicionamento, melhorar a sua performance. E melhorar condicionamento não quer dizer que você vai aumentar muito o volume muscular. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo, né? Eu sempre fiz musculação minha vida inteira e sempre treinei com o objetivo de hipertrofia, aumentar a massa magra e estava até satisfeita com o meu resultado, né? E quando eu conheci o CrossFit, eu me encantei, né? O quanto a modalidade ela é dinâmica, né? A atividade física em grupo, ela acabou sendo mais atrativa para mim, porque foi muito mais divertido, né? E a questão do desafio diário do CrossFit. Talvez muitas pessoas enxerguem isso na musculação também, né? Claro que vai muito do que você gosta com a atividade física que você prefere fazer. E assim, o meu resultado, inclusive de hipertrofia, foi melhor no CrossFit, porque quando eu entrei no CrossFit eu descobri que eu não fazia a musculação da forma que eu deveria fazer, né? Porque no CrossFit eu fiquei muito mais disciplinada aos exercícios e muito mais por gostar do que eu estava fazendo, gostar mais do que eu estava fazendo. Eu me empolgava muito mais, então eu colocava muito mais energia, força, disciplina nessa atividade. Então eu acabei tendo um bom resultado de hipertrofia no CrossFit, mas deixando bem claro que o objetivo do CrossFit não é hipertrofia. Se você quer aumentar muito o seu volume muscular, você precisa de um treino de musculação, né? Um treino mais voltado para isso. O CrossFit ele pode trazer resultados de hipertrofia também, né? Tanto que isso aconteceu comigo, acontece com muita gente, mas não é a atividade física que é voltada para hipertrofia. O CrossFit ele trabalha o objetivo do CrossFit é muito mais melhora da performance do que objetivos estéticos pontuais, certo? A Vânia falou aqui, partiu consulta. Isso é super importante, essa avaliação individualizada. Tudo que eu tô falando aqui com vocês são coisas gerais, né? Então, quando a gente está lá com acompanhamento muito individualizado, tudo direitinho, adequado aí ao seu peso, ao seu dia a dia, à sua rotina, ao seu ritmo de treino, é totalmente diferente. Esse resultado passa a ser muito melhor. O que mais? Mais dúvidas? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Abacate, recomenda nesse caso? Sim, o abacate ele pode fazer parte de uma dieta voltada para hipertrofia também, né? Como uma fonte de gordura de boa qualidade dessa dieta também é importante. Thay Prazeres está aqui perguntando frutas secas e coco seco. Então, os alimentos desidratados eu até já falei em uma outra live aqui. Eles costumam ter um volume menor e às vezes a gente acaba exagerando um pouquinho mais, né? Porque o volume fica menor, ele fica mais docinho, fica mais atrativo. E aí, quando a pessoa está em processo de emagrecimento, são alimentos que eu peço que tenha cuidado para que você não exagere, né? Mas quando a gente fala em hipertrofia, você tocou num assunto interessante, porque geralmente não, no processo de hipertrofia a gente precisa
consumir um pouquinho mais de carboidrato e às vezes tem pessoas que têm dificuldade de comer mais. E aí o que a gente faz? Desidratar esse alimento pode facilitar com que ele consiga ingerir aí essa quantidade de carboidrato com mais facilidade, de forma mais confortável, né? Quando a gente fala em batata doce cozida, que tem que ingerir uma grande quantidade da batata doce, às vezes fica desconfortável para algumas pessoas. E aí eu gosto bastante de fazer aqueles tipos de batata doce, desidratar ela e temperar direitinho, deixar um gosto diferente, né? Deixar mais atrativo. E aí as pessoas conseguem ingerir e consumir melhor, assim. Em relação ao coco seco, a mesma coisa, só que aí ele já não entra como uma fonte prioritária de carboidrato, mas mais uma fonte de gordura de boa qualidade. Assim como o abacate também. Cuscuz à noite engorda? Não, cuscuz à noite não engorda. Né? O que vai engordar, né, o processo de ganho de peso, ele está relacionado a toda a alimentação do seu dia. Né? Então, não vai ser o cuscuz à noite que vai te engordar, mas sim uma rotina desregrada, né? Uma alimentação do dia todo, da semana toda, do seu mês aí que está passando aí a quantidade de energia do que você deveria. Né? Inclusive o cuscuz ele pode fazer parte de uma dieta tanto para emagrecimento quanto para ganho de massa magra também. Basta você saber aí as combinações, as quantidades que você deve ingerir. A Dani está perguntando aqui, Lu, boa noite, BCA pré ou pós-treino? Então, os estudos que a gente tem visto com o BCA é que ele não vai fazer tanta diferença em relação ao resultado de hipertrofia. Né? Então, existem alguns estudos falando sobre o uso de BCA e a redução de dor muscular tardia, né? Mas em relação a resultado de hipertrofia, o que vai contar mais de fato vai ser a quantidade de proteína no geral, o fracionamento da proteína no geral. E aí se você já ingere isso, seja através da alimentação ou de suplementação, whey protein, muito provavelmente não, é bem certo de que você não vai precisar aí da suplementação de BCAA, né, para esse processo de hipertrofia. E também tem alguns estudos que comparam aí, né? Muito se falou do BCAA em relação a BCAA e redução e evitar com que você perca massa magra durante o treinamento. E aí muitas vezes isso pode ser feito pela própria fonte de carboidrato antes do treino, mas se você tem um consumo de energia suficiente, você não vai ter aí redução reduzir sua massa magra no processo de treinamento, mas sim se você tem uma boa recuperação no pós-treino, um bom consumo de carboidrato antes e depois do treino, também isso daí já pode ajudar. E aí fica até mais barato do que o BCAA, né? De outras formas aí a gente pode alcançar esse resultado. Obrigada, Lu. Eu que agradeço a participação de vocês mais uma vez. Mandem temas para a próxima live. Espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado as dúvidas de vocês. Tentei juntar tudo que vocês me mandaram aí durante a semana. Muito obrigada. Beijos. Vou deixar a live salva. Então avisa pra galera. Manda quem não pôde assistir agora, que ela vai ficar até amanhã às 9 horas também aqui no Instagram, tá bom? Boa noite, beijo e até próxima segunda.